O descanso é a frequência do Espírito. Lá em João, no capítulo 14, versículo 26 e 27, Jesus nos faz uma promessa onde ele diz que nos enviaria o Espírito de Deus, que seria o nosso consolador, o auxiliador, também seria aquele que nos ensinaria todas as coisas. E logo a seguir ele diz, olha, deixo-vos a minha paz vos dou, não a dou como a do mundo, não se turbe nem se atemorize o vosso coração. Então nós vemos uma ligação aqui entre a paz, o descanso e o ensinar do Espírito Santo. Sabe, muitos de nós temos a dificuldade de ouvir a voz do Espírito de Deus, de sermos ensinados por Ele. E a verdade é que o Espírito Santo fala conosco diariamente. Mas o que abafa a voz dele no nosso coração, impede que a gente perceba a voz dele, é justamente a ansiedade. Quando você tem paz e descanso na sua alma, você consegue ouvir a voz do Senhor. A paz e o descanso está ligado a esse ouvir a voz do Espírito de Deus no nosso coração. E eu diria que é como a rádio, né? Por exemplo, se você quer sintonizar em alguma rádio, por exemplo, a Rádio Vinha, a frequência dela é a 91.9. A rádio está tocando lá diariamente, não para de tocar, 24 horas. Porém, você só vai ouvir a rádio se você sintonizar no 91.9. E da mesma forma, o Espírito Santo está falando conosco diariamente. E eu ouso dizer que ele fala com a gente todos os momentos. Porém, você só vai ouvir o que ele está dizendo quando você sintonizar na frequência da paz e do descanso. Quando você estiver sintonizado na paz e no descanso, você consegue ouvir então a voz do Espírito. Porque o Espírito fala ao seu coração. E você consegue perceber essa voz quando você anda na paz de Deus, na paz do seu Senhor, na paz e no descanso do Senhor. E o descanso, ele libera favor na nossa vida. Lá em Gênesis, no capítulo 6, versículo 1, está ali a primeira menção da palavra graça. Ou favor, porque a graça é um favor imerecido. E ali diz que Noé achou graça diante de Deus. Essa é a primeira menção de graça, onde diz que Noé achou graça diante de Deus. O interessante é que o significado do nome de Noé no original é justamente descanso. E se a gente for ler literalmente, com o significado do nome de Noé, o versículo ficaria dessa forma: o descanso achou graça diante de Deus. Então, quando nós descansamos, nós achamos graça diante de Deus. Quando nós descansamos, nós alcançamos mais favor diante de Deus. E essa é uma verdade preciosa. Nada na Bíblia é por acaso. E o Senhor quer nos ensinar ali no Velho Testamento, através dessa primeira menção da palavra graça, que nós encontramos mais graça e mais favor quando simplesmente descansamos a nossa alma no nosso Senhor. E interessante também que em Gênesis 2, versículo 2 ao 3, existe a primeira menção da palavra santidade na Bíblia. O interessante é que essa palavra santidade está ligada ao descanso. A Bíblia fala que depois que Deus concluiu a sua obra, Ele santificou o sábado e descansou das suas obras. Então nós vemos a santidade ali com descanso, né? Os dois estão ali juntos, alinhados. A graça, o descanso e a santidade. Então nós poderíamos dizer que uma atitude de santidade é uma atitude de descansar. Quando você descansa, você está tendo uma atitude de santidade. É um nível de santidade elevado quando nós descansamos no nosso Senhor. E aqui nós vemos que o próprio Deus descansou das suas obras. Se Deus, o Criador de todas as coisas, descansou, quem somos nós para não descansarmos? E ele descansa para nos mostrar esse princípio do descanso. Porque na verdade Deus ele não cansa. Lá em Isaías capítulo 40, versículo 28 a 31, fala que Deus não se cansa e nem se fadiga. O Criador dos céus e da terra não se cansa e nem se fadiga. Os jovens se cansam e os jovens ao correrem ficam fadigados. Porém, aqueles que esperam no Senhor, eles não se cansam. Eles correm, eles voam como as águias, mas eles não se cansam. Então, aqui está dizendo que o Senhor ele não se cansa e nós naturalmente cansamos. Porém, quando nós esperamos o Senhor, nós encontramos descanso. Esse descanso aqui não é descanso para o corpo, mas descanso para a alma. Esperar no Senhor é exatamente descansar. Quando nós descansamos, nós esperamos o Senhor. Quando você descansa no Senhor, você está esperando nele, confiando nele, entregando a sua vida a Ele. Isso é descansar em Deus. E para os judeus e para Deus ali no Velho Testamento, o sábado era muito importante, o dia do descanso. Era tão importante que ele incluiu o sábado nos 10 mandamentos da lei. Deveria se guardar o sábado no Velho Testamento. E Israel, ele descansava no sábado, porque era o descanso da criação. Mas no Novo Testamento nós vemos que Deus, Jesus, ele colocou a reunião da igreja para ser no domingo. Porque apontando para que o domingo seria o dia do descanso, o dia de desfrutar da presença de Deus. Então, Israel experimentava o descanso da criação, mas a igreja hoje experimenta o descanso da redenção.
E os judeus eles usavam o sábado para o descanso físico, claro, mas também para o relacionamento com a sua família e o relacionamento com Deus. E da mesma forma, hoje nós devemos usar o domingo ou qualquer outro dia da semana para termos esse descanso físico, para termos um relacionamento melhor com a nossa família e um relacionamento com Deus. Mas é muito importante que a gente separe um dia da semana e preferencialmente o domingo, que foi o dia estipulado ali pelo Senhor no Novo Testamento, para nós reunirmos como igreja, estarmos juntos como igreja. E por mais que nós não guardamos o sábado, porque cremos que, assim como Marcos, no capítulo 2, versículo 21, diz que Jesus é o Senhor do sábado, então Ele é o nosso descanso. O descanso não é um dia, é uma pessoa. Ele é o nosso descanso. Mas isso não abole, isso não nos dá a permissão também de não tirarmos um dia para descansarmos. É da vontade de Deus que você descanse, pelo menos um dia da semana. Nós vemos que o fato das pessoas trabalharem de forma exaustiva todos os dias, por muito tempo, leva essas pessoas a andarem ansiosas e estressadas. E quando nós descansamos um dia da semana, isso renova as nossas forças e traz descanso. Então é importante que você tire um dia da semana para você descansar. Não porque é uma lei, mas porque o descanso foi criado para que você possa descansar e renovar suas forças no Senhor. Então tire esse dia da semana, mas principalmente tire um dia para Deus. Pelo menos um dia na semana para cultuar o Senhor, para estar junto com os irmãos. E também no dia do seu descanso, não esqueça de estar junto com a sua família, de desfrutar deles, de renovar ali o relacionamento com a sua família. Isso é extremamente importante e é o que o Senhor nos disse. E o interessante é que no Velho Testamento, o dia do descanso era o último dia da semana. Por quê? Porque as pessoas tinham que trabalhar para depois descansar. Porém, no Novo Testamento, o primeiro dia que é o dia de descanso e o restante é o dia de trabalho. Ou seja, a vontade de Deus é que nós descansamos primeiro, para depois trabalharmos. O que isso nos diz? Que nós devemos descansar nossa alma no Senhor primeiro. E só assim as coisas vão acontecer. Nós devemos fazer tudo no descanso. E não trabalharmos e vermos o resultado para depois descansar. Se eu estou com um problema financeiro, eu não devo resolver o problema financeiro e depois de resolvido eu vou descansar. Mas em primeiro lugar eu descanso. E quando eu descanso, o problema financeiro é resolvido. Então o descanso ele vem em primeiro lugar. Nós podemos perceber que também no Velho Testamento, lá em Gênesis, lá nos diz que o Senhor ele contava os dias de forma diferente de hoje, né? Que o dia começava no fim da tarde, ao anoitecer, na verdade, e terminava no fim da tarde. Então, ele estava querendo nos ensinar que o descanso, ele começa primeiro. O dia começa no descanso e depois vem o trabalho. Então, o dia começa à noite, no momento de você descansar. Depois que você descansa, então você trabalha. Então, nós devemos descansar. E o descanso, ele é uma atitude de fé. Lá em Salmos, no capítulo 110, versículo 1, fala que lá relata uma profecia em relação a Jesus, que depois que Jesus ressuscitasse, ele iria se assentar à direita de Deus Pai, e Deus Pai colocaria todos os inimigos debaixo dos seus pés. Então, hoje, Deus está colocando os inimigos debaixo dos pés de Jesus. E não somente dos pés de Jesus, porque em Efésios diz que nós estamos assentados com Cristo Jesus. O fato de se assentar é estar na posição de descanso. E ali nós sentados contemplamos a derrota dos nossos inimigos, porque o Deus Pai está colocando os inimigos debaixo do nosso pé, dos nossos pés. Lá em Romanos 16, 20, lá diz que o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. É o Deus da paz e não o Deus da guerra. Por que é o Deus da paz e não o Deus da guerra? Porque quando nós temos paz, os inimigos são esmagados debaixo dos nossos pés. Então o diabo quer roubar a sua paz, porque ele sabe que quando você tem paz, ele é esmagado. A nossa paz faz com que os nossos inimigos sejam esmagados debaixo dos nossos pés. Então a paz é o canal de Deus para que você vença as lutas, as batalhas, as dificuldades, os problemas da sua vida. E a terra prometida para nós hoje é o descanso, é descansar no Senhor. Lá em Hebreus, no capítulo 4, se você for ler ele todo, você vai ver que está falando ali da terra prometida de Canaã, fazendo uma alegoria ao descanso do Novo Testamento. Então, a Bíblia lá diz que resta um repouso para o povo de Deus. Existe um descanso preparado para nós. E esse repouso e esse descanso está em crer, em desfrutar da terra prometida para nós, a Canaã de Deus, que é o descanso, é desfrutar do descanso do Senhor. E lá ele faz uma advertência muito séria, ele diz, olha, esforça-te para descansar. Parece algo contraditório, mas no Novo Testamento a
A única coisa que Deus pede para nós nos esforçarmos é no descanso. Nós devemos se esforçar, nos esforçar para descansar. Quando nós nos esforçamos para descansar, nós entramos no descanso. Então, descansar é muito difícil às vezes quando há problemas muito graves na nossa vida. Mas nós devemos nos esforçar nesses dias para descansar. O descanso é uma atitude de fé, de descansar no Senhor, crendo que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Os nossos inimigos estão colocados debaixo dos nossos pés. Quando nós temos a paz, o diabo é esmagado debaixo dos nossos pés. E o trabalho do Senhor deve ser no descanso. Lá em 1 Reis, capítulo 5, versículo 4 ao 5, lá fala sobre Salomão, que ele diz que ele reina no descanso, porque o seu pai Davi, ele venceu todos os inimigos. E agora ele podia descansar e simplesmente construir o templo, porque até a questão do dinheiro e todos os mantimentos do templo, Davi já tinha separado tudo para o templo ser feito, antes dele morrer. E isso também faz uma alusão ao Novo Testamento. Aqui Davi é um tipo de Cristo e Salomão é um tipo da igreja. E Cristo, então, ele morreu, mas antes de morrer, ele venceu todos os nossos inimigos. E ele nos deixou toda a provisão para a edificação da igreja. E hoje nós podemos trabalhar no descanso. Trabalhar no descanso porque os nossos inimigos foram derrotados. Nós podemos edificar a igreja no descanso, porque o Senhor já nos deu toda a provisão. E nós podemos edificar as coisas da nossa vida, da nossa família, da nossa casa, do nosso trabalho, porque Jesus já venceu todos os nossos inimigos. E Jesus, ele nos convida a entrar no descanso. Ele nos faz um convite de descansarmos nele. Lá em Mateus 11, no versículo 28, no versículo 30, ele diz: olha, vinde a mim, vós que estão... Ele diz assim, ó, vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos darei alívio e descanso para a vossa alma. Tomai sobre vocês o meu fardo, o meu jugo, que é leve e suave. E me dá o fardo de vocês, que é muito pesado, porque eu vou carregar o fardo de vocês. Então ele faz esse convite para nós, para que você entregue todos os seus fardos, todos os seus problemas, todas as suas dificuldades, tudo aquilo que tem te causado cansaço de alma, para que ele possa carregar para você. E ele está te falando, olha, se você fizer isso, eu vou te dar o meu fardo e o meu jugo, que é leve e suave. Olha, você está carregando o saco de cimento aí nas suas costas, mas eu tenho uma pena aqui nas minhas costas. Então me dá o seu saco de cimento e toma a minha pena aqui. Para que você fica andando cansado e ansioso? Eu já carreguei todo o fardo para você, eu já carreguei todos os seus problemas, eu já carreguei todas as suas dificuldades. Apenas descanse em mim, descanse no meu amor, descanse na minha palavra. Você é muito amado. Aleluia.